Aleluia, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Tem assembleano aí? Aleluia. Irmãos, gostaria de convidar vocês a abrir seu exemplar da Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias. Enquanto você encontra a passagem no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, eu gostaria de externar aqui os meus agradecimentos. Daqui eu já posso ver, pastor Anatolis, que Deus abençoe. Muito obrigado por ter sido canal de Deus para que eu pudesse estar aqui. Gostaria de agradecer o pastor Celino. Pastor Celino, talvez não saiba, eu tenho um carinho especial pelo senhor, porque foi aqui que eu me casei, foi nessa casa, então eu tenho um carinho especial por esse lugar. E para os irmãos que não sabem, aquela morena muito bonita que cantou aqui representando o Rosa dos Ventos é a minha esposa, a minha rainha de Sabá, e ela sempre tem estado ao meu lado, então eu louvo a Deus, meu amor, pela sua vida. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Irmãos, prometo ser muito breve e não estender o tempo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4, vai dizer o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque sou ainda um menino. Vá para o versículo de número 11, aonde o Senhor vai nos dizer: ainda veio a mim a palavra do Senhor. O que vês, Jeremias? Respondi: vejo um ramo de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Podeis assentar dando glória ao Senhor. Não feche sua Bíblia como um bom assembleano, deixa sua Bíblia aberta. Vamos acompanhando, porque se eu errar, você está com a palavra aí. Amém? Irmãos, gostaria de pedir a atenção dos irmãos, porque eu não sou um ministrante que é muito pentecostal. E até por isso o Senhor talvez me deu um propósito diferente. Vim aqui conversar com vocês. E como uma conversa para que a gente saia compreendendo a palavra que o Senhor quer nos dar, eu necessito da atenção dos irmãos. Eu prometo não me estender no tempo. Amém? Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Há de se concordar que nunca foi fácil servir ao Senhor. Nunca foi fácil servir ao Mestre. Quando o Senhor nos diz para aquele que quer seguir a Ele, tomar a sua cruz e segui-lo, Ele está nos dizendo que nós necessitamos de renúncia. E toda a renúncia, ela é árdua. Há pouco tempo eu me converti, não tenho 6 ou 7 anos que eu voltei para a casa do Senhor. E infelizmente nesse pouco tempo que eu tenho caminhado com o Senhor, eu tenho visto muitos irmãos que têm abandonado a fé. Às vezes eu tenho visto alguns irmãos que não têm abandonado totalmente a fé, mas eles abandonam o chamado que o Senhor os deu. Há um versículo na palavra do Senhor que vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente, irmãos, parece que para alguns, eles buscam as demais coisas e têm esperado o reino e a justiça ser acrescentadas. Mas infelizmente eu vim dizer que a justiça e o reino jamais será acrescentado para aquele que o deixa em segundo plano. Como o texto nos diz, nós vamos falar a respeito de uma chamada, a chamada de Jeremias. Eu creio que muitos aqui, se não todos, têm uma chamada do Senhor. Eu estou diante de irmãos que têm chamada de Deus. E nós vamos ver o texto dizendo a chamada do profeta
Jeremias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E no versículo 1, se você está com a Bíblia aberta, você vai ver que Jeremias vai narrar que ele é filho de Ilquias, um sacerdote do Senhor. Se você conhece um pouquinho de Bíblia como eu conheço somente um pouquinho, você vai chegar a uma conclusão que havia uma expectativa sobre a vida de Jeremias. Havia uma expectativa, porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Então a tendência era que Jeremias cumprisse a linhagem do seu pai. Mas talvez num dia como hoje, um dia qualquer, uma segunda-feira talvez para Jeremias qualquer, talvez por volta das 8:30 da noite, ele vai narrar que veio a ele a palavra do Senhor. Ele vai dizer, veio a mim a palavra do Senhor. E naquele dia em diante, o Senhor muda o contexto de Jeremias. Talvez você não está entendendo a promessa que o Senhor tinha guardado para Jeremias em seu coração. Chega por cerca de 20 anos de idade para Jeremias. Jeremias vivia uma vida. Jeremias fazia os seus planos. Jeremias fazia os seus projetos. Mas de repente, o Senhor vem a Jeremias e muda todo o contexto de Jeremias. Talvez você entrou de um dia desgastado, trabalhou muito, está cansado, mas é num dia comum como esse, que você vem adorar por fidelidade na casa do Senhor, que talvez o Senhor diz, hoje eu vou mudar o contexto dessa história, hoje eu vou me revelar de forma diferente, hoje eu vou dar uma visão de forma diferente. Não podemos menosprezar os dias comuns, porque o nosso Deus é um Deus de dias comuns. Baseado, irmãos, nesse texto de Jeremias, o Senhor me dá algumas lições para trazer à igreja. E a primeira lição é, Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer e a hora que Ele quer. Eu repito, Deus escolhe quem Ele quer, a hora em que Ele quer, no momento em que Ele quer. O Senhor escolhe Jeremias, muda o contexto de Jeremias. Deixa eu te falar, eu estou olhando para irmãos aqui e eu creio, eu tenho a certeza no meu coração, que eu estou olhando para futuros pastores, que eu estou olhando para futuros mestres, que eu estou olhando para futuros missionários, que eu estou olhando para futuros evangelistas, pessoas que têm um chamado do Senhor. Mas deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba. Aquilo que Deus colocou em sua mão não foi por causa de você. Se você voltar na Bíblia Sagrada um pouco comigo, você vai perceber que quando Deus está de frente a Moisés, Ele está levantando Moisés em prol de uma causa, mas Ele vai olhar para Moisés e vai dizer, eu vi e eu ouvi o clamor do meu povo. Quando você vai olhar para o chamado de Davi, você vai ver que o reino de Israel necessitava de alguém segundo o coração de Deus. Deus não levanta Davi porque ele é um bom soldado. Deus não levanta Davi porque ele tinha poder para administrar um reino. Deus levanta Davi porque o reino necessitava de alguém segundo o coração de Deus. Talvez você não está me entendendo. Você tem um chamado em suas mãos, mas não foi as suas qualidades que fez Deus distribuir o chamado para você. Foi os joelhos de uma igreja que um dia orou, Senhor, envia pastores segundo o meu coração, segundo o seu coração. Senhor, envia evangelistas segundo o teu coração. Senhor, levanta presbíteros segundo o teu coração. Senhor, levanta cantores segundo o teu coração. Então é por isso que o Senhor distribuiu essa chamada a você. Deus levanta homens quando o povo clama. Se você parar para perceber, os profetas que foram levantados foi porque o povo
se desviava do caminho do Senhor. E o Senhor necessitava de uma voz profética na terra. Deus tem levantado gente aqui. Deus tem levantado pessoas com grandes chamados para se desgastar no reino de Deus. Deus levanta quem Ele quer, quando Ele quer e a hora em que Ele quer. O segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos, e se alguns ainda estão com a Bíblia aberta, vai perceber que no verso de número 4, Jeremias vai dizer: e veio a mim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. Segundo o ensinamento que o Senhor tem para nós hoje, não é Jeremias que se empossa, não é Jeremias que coloca a sua mão na cabeça e diz: agora eu sou um pastor. Não é Jeremias que abre o seu próprio ministério. Não é Jeremias que pula e quebra princípios. É a palavra do Senhor que vai de encontro a Jeremias. Talvez você vai se recordar comigo, quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. A ação de Davi é algo que mexe comigo até hoje. Davi não vai direto ao palácio reivindicar o seu reinado, mesmo perante o Senhor, ele já sendo rei. Davi volta a apacentar as ovelhas de seu pai. Porque quem tem chamada não quebra princípios. Quem tem chamada não quebra autoridade. Quem tem chamada espera o tempo do Senhor. Meus irmãos, não seja como alguns que, não conhecendo o Deus da palavra, inventam para si fogo estranho, que, não vivendo a palavra, inventam para si cargos, inventam para si chamadas, se intitulam muitas vezes ministrantes itinerantes, sem o Senhor, o Deus da obra, ter os chamado. Se você perceber dentro da palavra, não houve um grande homem de Deus que foi levantado sem o Senhor o direcionar a palavra. Quando você olhar para a palavra, você vai ver: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, inspirador da palavra. Moisés teve um encontro com Deus da palavra. Isaías teve um encontro com Deus da palavra. Abraão se tornou amigo do Deus da palavra. Enoque andou com Deus da palavra. Entenda algo: se você tem um chamado, você precisa primeiro ter um relacionamento com o Deus da palavra. Estenda a tua mão com o dedo de profeta para o alto. Estenda a tua mão com o dedo de profeta. Vira para o irmão que está ao teu lado. Diga para ele bem assim: Deus jamais falará através de você sem antes falar com você. Conheça o Deus da palavra. Amém? Outro ponto: existe um tempo chamado tempo de espera. No versículo 5, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, o Senhor vem a Jeremias e vai dizer: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Entenda uma coisa: do nascimento de Jeremias até o dia em que o Senhor se comunica com Jeremias, há um tempo chamado por muitos de tempo da espera. É nesse tempo
em que o Senhor vai lapidar o seu coração. É nesse tempo que o Senhor vai tirar aquilo que você não sabe que tem. É no tempo da espera que o Senhor vai tirar o rancor. É no tempo da espera que o Senhor vai tirar muitas vezes o ódio, a soberba, o orgulho, a altivez que você não sabia que tinha. E nesse tempo de espera, muitas vezes nós pensamos, o Senhor se esqueceu de nós. O Senhor não se esquece daqueles que Ele chama. O Senhor não se esqueceu de você. Talvez o Senhor ainda está moldando você como um vaso nas mãos do oleiro. Mas eu vim do Rosa dos Ventos para te dizer, o Senhor não se esqueceu de você. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu estou encerrando, irmãos. O quarto ponto é, Deus não quer saber das suas limitações. O Senhor, no versos 5 e 6, quem está com a Bíblia aberta, acompanhe. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então Jeremias diz ao Senhor, Ah, Senhor, Jeová, em outras versões Deus, eis que não sei falar, porque sou uma criança. O Senhor vai chegar em Jeremias e vai falar, Jeremias, antes, o Senhor fala por 2 vezes, antes que te formasse. O Senhor está olhando, parafraseando para Jeremias, Ele está dizendo, Jeremias, antes de você se conhecer, eu te conheci. Quando ele diz, Jeremias, antes de sair da madre, eu te santifiquei. É como se Deus estivesse olhando para Jeremias e dizendo, Jeremias, antes que alguém te conhecesse fora da madre, eu também te conheci. Ou seja, o Senhor te conhece mais do que você se conhece. O Senhor te conhece mais do que as pessoas te conhecem. Na chamada de todos os homens de Deus, em nenhum momento, pastor Arão, eu vejo Deus se levantando e dizendo qual que é os teus defeitos, qual que é os seus problemas, o que te impede de fazer a chamada. Em nenhum momento Deus diz isso. Todas as chamadas, Deus se levanta e fala, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar. Irmãos, eu estou encerrando. Eu sou líder de jovens na minha igreja, e eu também passo e passei por essa fase. Nem usei o esboço, irmãos, misericórdia. Ora para mim comprar um tablet, irmãos. O papel aqui não dá mais. Eu sou líder de jovens na minha congregação. E uma das coisas que eu mais vejo é eles olharem para os seus defeitos. Eu amo ver alguém alavancar na obra de Deus. Então sempre que eu posso, eu dou oportunidade para pregar. E graças a Deus a gente tem um pastor que abraça a juventude da igreja. Então sempre que a gente pode, os jovens cantam. A gente tem jovens líderes de departamento, jovens que pregam, jovens que cantam, jovens que tocam. Mas sempre que a palavra ou o chamado vem de antemão a eles, a primeira resposta é, eu não sei fazer, eu não sou chamado para isso. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Moisés era pesado em língua. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jacó era enganador. Raabe era uma prostituta. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar Jeremias dizendo que é como um menino e que não conseguiria fazer a obra do Senhor dessa maneira.
Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver Isaías dizendo: ó Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Você vai ver grandes homens de Deus tentando rejeitar a chamada por olhar os seus próprios defeitos. Mas quando o Senhor nos chama para a chamada, Ele nunca nos pergunta qual é o seu defeito. A palavra do Senhor é: levanta, se posiciona, porque eu serei contigo. Então, meu irmão, eu vou te dizer, eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei para que Deus te chamou, mas se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir. Pode o homem dizer: você não tem talento, mas se foi Deus que te chamou, Ele irá se aperfeiçoar nos teus defeitos, assim como se aperfeiçoou nos defeitos dos homens da Bíblia, dos grandes homens de Deus. Ele é capaz de se aperfeiçoar no seu defeito. Jamais deixe o chamado que Deus te entregou. Aleluia. Se não me falha a memória, é no verso 11 e 12, para finalizar. O Senhor vai dizer: Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu não vou entrar no detalhe do significado, e aquele que se interessar e não conhecer, pesquise em casa. Mas a palavra do Senhor como resposta, é uma resposta que Ele não dá somente a Jeremias, mas é uma resposta que perpetua de século em século e de geração em geração. Ele vai dizer: viste bem, Jeremias, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. Eu tenho 7 anos, 6 anos de convertido, e vejo grandes homens de Deus, pastores na minha frente, pastor Etienne, e entendo que um dia todos tiveram um começo, um dia todos receberam a palavra do Senhor, um dia todos teve o seu início. Não despreze aquilo que Deus colocou em suas mãos. Amém? Agradeço a oportunidade.